Nessa demonstração aqui eu tenho basicamente, de novo, um agente super simples aqui que eu chamo de respondedor de perguntas customizadas do Slack, tá? Então, novamente, é um agente super inocente aqui, bem básico que eu estou criando. Ele basicamente espera 2 inputs, um nome de um canal e uma pergunta que tem que ser respondida dentro ali do Slack. O que vocês vão ver é que no nosso caso de uso aqui a gente tem algumas coisas de customização. Basicamente ele vai estar usando uma tool, essa tool basicamente aqui é também uma integração que foi importada através da integração nativa, então basicamente tudo isso foi amarrado aqui, inclusive Service Account, de uma forma automatizada aqui pra gente, mas de novo só queria mostrar o agente bem simples. A integração em si, ela está aqui, ela é um pouquinho mais complexa do que a primeira demonstração. Então ela começa a partir daqui como entradas, como eu falei, ela tem um canal e uma pergunta, e você me pergunta, mas Cabral, se eu fosse usar o próprio Agent Space, ele já não tem conector do Slack? Eu quero mostrar duas possibilidades dos nossos superpoderes que a gente tem dentro do Integration aqui, ao se acoplar junto com os agentes GCP. Então, basicamente, eu vou fazer um fluxo, de novo, determinístico e específico nesse fluxo aqui. Então, basicamente, vai chegar um nome de canal. Primeira coisa que o Slack não conhece nome de canal, ele conhece IDs de canal. Então eu mostro rapidamente para vocês aqui, eu tenho meu canal chamado Churrasco, mas basicamente o nosso Slack não conhece churrasco, ele conhece esse código aqui de cima, né? E aqui eu tenho algumas conversas sobre bandas e carnes dentro do meu canal de Slack de exemplo. Mas, voltando para cá para a integração, então a primeira coisa que ele vai fazer chamar um subfluxo aqui para poder mapear o nosso nome de canal para um ID, tá? Então, de novo, uma forma mais programática da gente fazer esse tipo de abordagem, mais controlada, mais garantida. Aqui, de novo, usando o conector do Slack em cima da entidade Channels, fazendo uma operação de list. De novo, eu tenho acesso a todas as entidades do Slack e tudo colocado aqui de acordo com a permissão que eu quiser dar. Então, e basicamente na hora eu vou pegar a minha resposta, né? Então vou pegar ali o payload agora, vou fazer uma segunda chamada uma vez de posse do meu ID de canal. Eu vou lá e vou buscar as mensagens daquele canal específico, poderia colocar aqui um timestamp e vários outros filtros mais específicos, mas eu quero, por exemplo, customizar como essa mensagem vai ser retornada ou quais acessos essa pessoa pode ou pode não ter. Lembrando que o Agent Space ele sempre vai ter uma CL padrão, que é para tentar endereçar o maior casos de uso, mas, por exemplo, eu posso ter alguns casos que eu preciso customizar esse acesso, ou seja, eu quero ter acessos a canais que eu sou membro e não sou membro, a mensagens diretas. Então, esses casos mais específicos, obviamente, o Agent Space não vai conseguir embarcar todas as possibilidades. E aqui dentro da integração, eu posso fazer isso de acordo com a minha regra de negócio. Então, vocês vão notar que antes de eu retornar a resposta aqui, diga-se de passagem, eu vou até fazer algumas anonimizações, ou seja, eu quero controlar como essas respostas e acesso às mensagens do Slack são feitas. Então eu falo, olha, com base no conteúdo de um payload do Slack, responda a pergunta question, que vai ser dinamicamente renderizada aqui, mas eu vou criar algumas anonimizações. Toda vez que tiver usuário, pergunta para usuário, eu vou falar para substituir por fulano. De novo, um exemplo bem básico aqui para ser mais engraçado, mas a gente pode fazer algo muito mais profissional. E qualquer referência à mensagem, ID, deve colocar ID secreto e evite usar IDs na sua resposta. Então estou usando uma estratégia um pouco mais generativa para poder criar uma anonimização das respostas que vão ser dadas. Eu quero que a resposta seja dada, porém de uma forma customizada. Então, de novo, o valor que a gente está trazendo nesse fluxo aqui, o primeiro é o acesso completo a todas as entidades e ações do Slack. E, de novo, uma permissão que eu tenho aqui, uma possibilidade de controlar as permissões de acesso de uma forma mais livre, de acordo com a minha demanda de negócio, do que o padrão que o Agent Space tem. E, por fim, também eu posso colocar uma regra de negócio em cima de como essas mensagens vão se retornar. Isso dito, vamos lá, vamos brincar aqui um pouco com esse agente e vou mostrar os logs da forma como a gente havia feito também. E vou mostrar mais um grande valor, um grande superpoder que a gente tem aqui nesse contexto também. Tá, então vou agora no meu Slack Q&A Custom. De novo, é um agente, como eu mostrei para vocês, conversacional. E vou basicamente colocar aqui, ele vai perguntar para mim, o canal é churrasco. E a questão é quais carnes são mencionadas e quem as mencionou. Então com esse quem, eu estou tentando forçar, né, descobrir quem está falando as coisas dentro do meu canal, mas minha integração, se der tudo certo, ela deve anonimizar isso.
Então vamos esperar um pouco. Ele está pensando um pouquinho, aguenta firme. A gente pode tentar pegar rápido aqui live o log da integração sendo executada também no susto. Vamos ver. Pode estar em outra região. Não, está aqui, Summarize Channel. Então terminou aqui, depois a gente vê em detalhes. Mas basicamente note. As carnes mencionadas são picanha e mamia. Quem a mencionou foi fulano. Então ele não vai ver Carlos, que era quem havia mencionado. Um outro valor do integration que a gente pode usar nesse caso. Tempo real. Então eu não preciso esperar o tempo de refresh do Slack para eu poder ir lá e buscar. Vou colocar, por exemplo, eu acho que fraldinha seria uma boa. Então fiz uma alteração em tempo real. Eu vou vir aqui na mesma sessão, digamos assim, de chat, né? Eu vou perguntar coisas desse tipo. Ainda no canal Churrasco, a pergunta é quais carnes são mencionadas. Vou fazer basicamente a mesma pergunta para tentar pegar a resposta aqui em tempo real. Então, espera um pouquinho, almost there, aguenta firme, etc. Demora um pouco de tempo porque eu estou usando basicamente o conector ali do Vertex do Gemini para fazer a customização de anonimização que eu quis. Não fiz uma coisa em código ali, eu estou usando uma coisa generativa. E aqui ele já atualiza com fraldinha, picanha e maminha. Se a gente quiser explorar os logs rapidamente, aqui a gente consegue dar um refresh. Vimos que foi executada 2 integrações, 2 tools foram chamadas, né, naquele fluxo. Aqui eu vejo os inputs, churrasco, quais carnes são mencionadas. E aqui a resposta Gemini Result, né, com base no conteúdo da conversa. As carnes mencionadas são fraldinha, picanha e maminha.